Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de uma das coisas que eu mais gosto numa construção, fachada. E se você acha que fachada é uma coisa apenas estética, fica nesse vídeo aí até o final que eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. Independente do tamanho da sua casa, a fachada ela sempre vai ser um grande cartão de visitas da sua residência. E hoje em dia existem muitas, mas muitas opções para você compor sua fachada, para ela ficar bem bonita e dentro do que você pode gastar. Basta você contar com a ajuda de um arquiteto para escolher os materiais certos. Fachada, pessoal, não é uma coisa tão simples como a maioria das pessoas pensa. Eu conheço grandes escritórios de arquitetura que são especializados em fazer fachada ou que prestam consultorias para grandes construtoras só nesse item. Então nesse vídeo eu vou falar sobre algumas opções de revestimentos que você pode utilizar na sua fachada, assim como alguns detalhes técnicos também, tá ok? Mas desde já eu já te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver dica nova aqui do nosso canal. Assim você vai estar me ajudando pra caramba, me incentivando também a querer continuar a produzir esse conteúdo semanalmente para vocês. Bem, pessoal, para residências, o mais comum nas fachadas é o revestimento de massa, reboco. Porque geralmente quando você faz uma alvenaria, a parede ela não fica retinha assim. Ela tem ali alguma deformação. E é na massa que nós conseguimos criar esse prumo retinho da fachada. De forma mas bem resumida mesmo, pessoal. A fachada ela é feita primeiro com o tratamento da alvenaria, depois vem o chapisco para poder dar aderência na massa, né, para ela não ficar soltando da parede. Depois nós esticamos algumas linhas, colocamos as taliscas, as espécies de marcas, para nós sabermos o nível da massa em cada parte da fachada. Depois vem o emboço e o reboco, e é a partir daí que nós começamos a escolher os acabamentos que nós vamos usar na fachada. Um detalhe bem bacana que eu gosto de utilizar nos meus projetos são os frisos, mas não usar de maneira aleatória, rodando a casa toda fazendo esses frisos. Existe uma função estrutural para eles também. Por exemplo, digamos que aqui você tem a sua viga e aqui tem a sua parede de alvenaria. Ou seja, são dois materiais diferentes, certo? A viga é feita de concreto e a alvenaria é feita de tijolo, cerâmico. Cada material desse se dilata e se contrai a uma determinada temperatura. E quando eles se tocam, por serem materiais diferentes, e estão ali em constante movimento, isso pode gerar um monte de trincas na sua fachada com o passar do tempo. Então os frisos, ou bits, como algumas pessoas preferem chamar, podem ser utilizadas de forma estrutural, de maneira que você evite que essas trincas fiquem aparecendo. Além disso, uma outra opção legal é você utilizar uma telinha de poliéster, que você pode utilizar na massa para minimizar essas trincas. Mas eu tô falando, pessoal, de trincas por conta dessa dilatação dos materiais, ok? Eu não tô falando de rachaduras, problemas estruturais mais sérios não, tá? Se isso estiver ocorrendo na sua casa, você corre e procura aí um engenheiro calculista para ele te dar uma orientação e te ajudar. Outro detalhe muito importante para você conservar a sua fachada, principalmente se o seu telhado for do tipo embutido. Nós já falamos da diferença de casa com telhado e casa sem telhado nesse vídeo aqui. Depois você assiste lá, tá legal? As pingadeiras são elementos que podem ser feitos de pedras, como um granito, por exemplo, e ela vai rodear toda a sua casa em cima daquela platibanda, aquela muretinha que fica em volta da sua casa. Nós já explicamos naquele vídeo que eu falei. A pingadeira, pessoal, ela deve ter esse detalhezinho aqui, ó. Ela tem que ter esse leve detalhe na parte de baixo dela, esse cortezinho, para toda vez que a água for escorrer ali, ela pingar sem ter que encostar na sua fachada e sujá-la com o passar do tempo. E tudo numa fachada, pessoal, tem que ser muito bem pensado para que tudo se comunique muito bem visualmente e que tenha uma estética legal. Mesmo que você tenha que colocar grades na frente das suas janelas, por exemplo, por conta de segurança, com um bom projeto você pode fazer isso de uma forma a não estragar a sua fachada. Então procura um arquiteto para ele poder te orientar direitinho sobre isso. Dentre os revestimentos e elementos que você pode usar na fachada, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. Pintura é um dos recursos aí mais baratos, mas que também promovem mais manutenção que nós encontramos no mercado. Eu particularmente gosto muito de utilizar a pintura junto com outros elementos. Tem as texturas também que criam um efeito bem bacana na sua residência. Já falamos um pouco sobre tipos de tintas nesse vídeo aqui, então assiste lá para você saber qual o melhor tipo de tinta para usar na sua fachada. Madeira é um outro material que eu simplesmente gosto muito de utilizar nos meus projetos, só que sempre compondo algum detalhe na fachada e usando junto com outros materiais, como a pintura, por exemplo. As madeiras, se elas forem bem tratadas, elas podem sim ser muito duradouras. O grande problema da madeira é o custo alto que ela tem.
Concreto aparente. Esse é um acabamento que eu acho muito, mas muito bonito. Ele tá muito em alta hoje em dia com esse estilo aí mais rústico, mais industrial e contemporâneo que a gente vê na arquitetura. Ele é um recurso barato que pode ser muito duradouro aí na sua fachada. Tijolinhos. Nós falamos recentemente sobre esse material nesse vídeo aqui, depois você assiste lá para entender um pouco mais sobre eles. Ele combina muito fácil com vários outros elementos agregados, como madeira, a própria pintura, mas eu particularmente gosto dele para dar algum destaque na fachada. Usar uma fachada toda de tijolinhos eu não acho que fica muito bacana não, na minha opinião. Cerâmicas ou porcelanatos. São elementos muito bonitos que protegem a sua fachada da umidade e no caso dos porcelanatos são muito, mas muito resistentes. E hoje em dia tem porcelanato que imita de tudo. Tem porcelanato que imita madeira, que imita tijolinho, que imita cimento queimado, pedras naturais e muito mais. Aço cortem é um outro elemento também que está ganhando muito destaque na arquitetura hoje em dia. Dá um aspecto bem rústico para a fachada, pode ter uma boa durabilidade também. Pedras de modo geral também são muito utilizadas, né? Podem dar um ar mais rústico ou moderno para a fachada. São muito legais porque geram pouquíssima manutenção e tem vários modelos aí no mercado. Tem a pedra São Tomé, Iracema, granitos, mármores e muito mais. Só não recomendo que você utilize, por exemplo, Stone, Marmoglasses em fachadas, pois elas podem mudar a tonalidade delas com o contato com o sol. Esses materiais são mais indicados para ambientes internos. Tem como explorar muito também da utilização dos vidros nas fachadas, mas esse é um assunto que eu quero fazer num vídeo à parte em breve para vocês. Então se inscreve no canal para você não perder. Existem fachadas também que utilizam outros métodos construtivos, como por exemplo o steel frame. Parecido com a instalação de gesso acartonado, que nós já falamos nesse vídeo aqui. Só que não pode ser feito com gesso, né? Ele não pode ficar em contato com a umidade do ambiente externo. Então, geralmente se utiliza placas cimentícias ou até mesmo telhas termoacústicas, se você estiver buscando um bom isolamento, como nós já falamos nesse vídeo aqui sobre telhas sanduíche. Para solucionar problemas com o sol, uma boa opção também para dar uma boa composição na fachada são utilizar brises. Assunto que a gente ainda não falou aqui no canal, mas eu trago em breve para vocês, pode deixar. Eles podem ser feitos de diversos materiais e dão uma composição bem sofisticada para a fachada, além de ser uma ótima forma de você esconder, por exemplo, condensadores de ar-condicionado. Enfim, pessoal, esse assunto pode ser muito, mas muito extenso mesmo. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais em algum desses itens, deixa aqui nos comentários, ou então se quiser sugerir algum que eu não tenha comentado, por favor, deixa aqui embaixo para mim. É muito importante para eu saber o que vocês querem entender, o que vocês querem conhecer um pouco mais da construção civil. Espero que o vídeo tenha agregado alguma coisa, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o nosso vídeo. Isso faz com que o YouTube leve essas dicas para mais pessoas e você vai estar me ajudando pra caramba com isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembre-se sempre, valorizem o seu sonho. Contratem um arquiteto. Até o vídeo da semana que vem. Um grande abraço. Tchau!